e a aflição do meu povo. O Senhor, amado, na hora daquele encerramento, quando fala, vai ministrar agora a bênção apostólica, a gente via a semana das pessoas entristecendo, dizendo, acabou, e agora eu tenho que ir para casa. Dava aquele aperto no coração, aquela vontade de estar cultuando e bendizendo o Senhor. Nós falamos um pouco, observamos que os anos vão se passando, amado, vai se passando o tempo, nós vamos acostumando e nós vamos perdendo esse, amado, entusiasmo. Aquele momento, amado, não chegava a hora, amado, de chegar a hora certa de dar horário para vir para o culto, para poder, amado, era prazeroso ver o rosto do irmão, para cumprimentar o irmão, para dizer que bom que você veio, que você está aqui nessa noite, para nós juntos cultuarmos a Deus, para juntos bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos observando que o tempo vai se passando, e tudo isso, amado, vai cair aonde? No esquecimento. Já não há mais, amado, esse prazer, já não há mais, amado, prazeroso chegar na casa do Senhor e dizer, ei, eu vou para a casa de Deus, porque lá eu vou encontrar a minha família espiritual, lá eu vou encontrar o meu irmão em Cristo Jesus, e lá juntos nós iremos adorar a Deus, nós iremos glorificar o nome do Senhor, lá juntos nós iremos salmodiar a Deus, nós vamos rever o meu irmão em Cristo, porque rever a minha irmã em Cristo é prazeroso isso, e nós vamos descobrindo que o tempo vai se passando, o que é que vai acontecendo, nós vamos deixando, amado, isso de lado, mas perdemos o entusiasmo, perdemos o prazer de vir à casa de Deus, para adorar e para glorificar o Senhor. A alma já não tem mais prazer, amado, de dizer, eu vou me preparar, vou me arrumar, para poder vir para a casa do Senhor. Os acontecimentos vão sobrevindo sobre as nossas vidas, e nós não notamos, não percebemos isso, e vamos perdendo, amado, a essência, amado, de adorar o Senhor, a essência de vir para o culto, para glorificar o Senhor, aquele prazer enorme. Eu estou indo para poder adorar a Deus, eu quero ir para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, amado, que é o fruto do Espírito Santo, e hoje nós observamos nos nossos dias de hoje, que essa alegria, amado, de estar junto, amado, ela vai se embora, e nós não estamos percebendo isso. Foi por isso que o Espírito de Deus, amado, quer trabalhar nas nossas vidas, e nos ajudar, amado, nos ensinar, que nós precisamos voltarmos, amado, para a planta original. Nós precisamos, amado, dessa transformação sobre as nossas vidas. A igreja precisa dessa transformação, a igreja precisa, amado, voltar para ter esse prazer de estar na casa do Senhor. Quando nós falamos um pouco, observamos que muitos, amado, uns estão alegres, outros, amado, estão entristecidos, outros, amado, parece, amado, que está, amado, como um peixe fora da água, não consegue, amado, se adaptar, se perdeu, amado, vai se esfriando diante da sua caminhada, já não tem mais, amado, esse prazer. E quando nós chegamos e olhamos no domingo, amado, de adoração ao Senhor, no domingo de um culto de ação de graça, observamos e olhando e sentimos falta, amado, de pessoas. Nós começamos a orar e dizer, por que é que ele não veio? Por que é que ela não veio? Sabe o que é que está acontecendo? Está faltando, amado, nós buscarmos, aplicarmos nossas vidas, essa transformação genuína sobre as nossas vidas. Nós precisamos, deixa que gerar algo aqui da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós já estamos vivendo, amado, as últimas horas na face da terra. Eu não vou cansar de dizer isso, e muitos estão dormindo, muitos estão deixando, amado, de ser transformados, muitos estão, amado, se acomodando, as pessoas não estão levando, amado, a sério do que está dizendo quando se fala sobre transformação sobre as nossas vidas. A transformação, amado, está caindo, a transformação está sumindo no nosso meio. As pessoas já não preocupam mais em ser transformado, não se procura mais, amado, buscar a tudo agora, amado, virou normal. A onda agora, amado, é o cristão eclético. Amado, é a seguinte forma, quando você já ouviu essa palavra eclético aí, levanta a mão e dá glória a Deus. A onda agora é assim, amado, eu sou crente eclético. Amado, eu sou da seguinte forma, amado, é o crente, amado, de qualquer maneira, de qualquer jeito, da seguinte forma. Mas o verdadeiro cristão, amado, que almeja morar no céu, ele precisa, amado, lutar pela sua transformação, precisa, amado, buscar a transformação, porque o tempo nós necessitamos e precisamos, amado, sermos transformados. Até das coisas que acontecem
acontece, amado, em nossas vidas hoje. E as pessoas dizem da seguinte forma: para quê? Amado, em nome de Jesus Cristo, este domingo, amado, esse propósito, a da corrente da transformação, é algo muito sério. Você precisa aplicar isso para dentro da sua vida. Você tem que esquecer, em nome de Jesus, amado, o irmão A, o irmão B, no mesmo sentido, e aplicar para a sua vida, amado, e procurar, amado, essa transformação genuína para a sua vida. Porque muitas vezes acontece que nós queremos, amado, preocupar, amado, com as outras pessoas, amado, de nossa preocupação não vai transformar ela, mas se nós alcançamos a transformação, as outras pessoas vão olhar e vão dizer: há algo diferente está na vida dele, na vida dela. Quando nós buscamos a transformação para as nossas vidas, sabe o que acontece? As pessoas vão olhar a diferença sobre as nossas vidas. Falando aqui sobre transformação, entra-se ano e sai ano. Há pessoas, amadas, que estão as mesmas coisas dentro da igreja, mas não há uma mudança, não há uma transformação. Não consegue observar sobre uma transformação. É a mesma forma. Entra-se mentiroso e permanece mentiroso. Entra-se trapaceiro e continua trapaceando. Tem que haver a transformação. Entra-se fofoqueiro, se piora na fofoca. Entra-se contendendo com o evangelho e permanece ainda contendendo. Dizendo que precisamos de transformação. Precisamos de uma transformação sobre as nossas vidas. Quantos estão aqui? Da glória a Deus em nome de Jesus Cristo. Deus diz: eu não tenho compromisso com o homem da terra, eu tenho compromisso com Deus. E o que Deus vai falar, amado, eu vou tocar a trombeta aqui nessa noite. Quem tem ouvido, amado, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. É domingo de transformação. O evangelho não vem para massagear o ego. O evangelho, amado, é aplicado para a transformação das nossas vidas. E precisamos dessa transformação. Precisamos aplicar e trazer para as nossas vidas a transformação das pessoas, amado, que assusta. E Deus, amado, vai te pôr você em prova. Deus, amado, vai nos colocar em prova. Porque dentro da igreja, amado, temos uma capa, amado, que somos transformados. Lá fora, quando nós alcançamos a transformação, nós alcançamos ser cristão, nós temos de sermos o quê? Diferente. Tem que alcançar a transformação. Nós precisamos lutar sobre essa transformação. Nós observamos da seguinte forma, no Salmo 23, versículo 1, Davi diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. Fala assim: Deus é o meu pastor. Fala: Deus é o meu pastor. Por que que Davi diz que o Senhor é pastor dele? Porque ele passou anos da sua vida aonde? No pasto, na prova, no deserto, para ser transformado. Porque ele precisava ser transformado. Deixa eu dizer algo aqui em nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes Deus vai nos levar, amado, para o pasto. Deus vai nos levar para o deserto. E nós só sairemos de lá quando nós alcançarmos uma transformação em áreas específicas sobre as nossas vidas. Davi aqui demorou anos de sua mocidade, levando o rebanho para onde? Para o pasto. Lá o próprio Deus estava aplicando uma lição na vida de Davi. E Deus, muitas das vezes, Ele trabalha conosco da seguinte forma: Ele nos leva a uma situação para poder transformar as nossas vidas. Davi não alcançou a transformação imediata. E nenhum de nós iremos alcançar a transformação de uma noite por dia. A transformação
fomos transformados